Olá pessoal, esse vídeo ele tem como objetivo fazermos algumas orientações para a elaboração da introdução do projeto, do projeto de TCC. Então nós vamos dividir, nós vamos apresentar aqui alguns elementos que compõem a introdução. Os aspectos introdutórios, a justificativa e relevância do tema, a problemática, hipótese, objetivo geral específico e a estrutura do trabalho. Então esses são os componentes, os elementos da introdução. Então muitas pessoas acham que a introdução é composta somente de um elemento. E aqui, dessa forma que nós costumamos explicar, ela é composta de 5 elementos, ok? Então, vou apresentar para vocês, espero que seja útil. Pessoal, no vídeo anterior eu apresentei para vocês esses 5 passos aqui para a elaboração dos elementos básicos que compõem o projeto. Então, nós vamos precisar justamente desses elementos aqui, para elaborarmos a introdução, ok? Então, no vídeo que eu passei anteriormente, nós fizemos esse passo a passo. Ok, então a introdução ela é composta de 5 itens. A justificativa e relevância do tema, a problemática, a hipótese e os objetivos, o geral e os específicos, e, por fim, a estrutura do trabalho. É sobre isso que nós vamos conversar agora, ok? Então, vamos começar aqui, olha, veja. Eu vou tentar ficar trabalhando entre 2 telas. Eu não sei se vai ajudar ou se vai atrapalhar, nós vamos fazer esse exercício aqui, né? Então, vejam só. Por onde você começa a elaborar a sua introdução? Por meio do contexto introdutório. Este pedacinho aqui, ó. Então, aqui você tem o título, e aqui você tem a justificativa e a relevância do tema. Então, este pedacinho aqui, de 10 a 15 linhas, é o contexto introdutório. Veja aqui, olha. Neste modelo, ok? Então, neste modelo, eu tenho aqui, né, o título de nível 1, introdução, aqui a justificativa e a relevância do tema, e este pedacinho aqui é o contexto introdutório, ok? Então, é o primeiro exercício na escrita da introdução. Então, como nesse exemplo aqui, na explicação, você vai escrever um texto de 10 a 15 linhas, introduzindo o seu assunto. Veja, esse pedacinho aqui, de 10 a 15 linhas, você vai tentar despertar a curiosidade do leitor para investigar seu trabalho, para fazer uma leitura do seu trabalho. Então, você fala rapidamente ali, é bem curtinho o texto, né? Neste trabalho aqui, ele está um pouco extenso, mas você pode se conter aí a 10 a 15 linhas, né? Sem problema algum, né? Não vai afetar a qualidade do seu trabalho. Depois, você vai escrever a justificativa e a relevância do tema. Aqui, nós temos algumas etapas que devem constar na justificativa, não pode faltar. Veja, você vai escrever primeiro sobre o objeto de estudo. Você vai escrever sobre o objeto. O que você vai falar sobre o objeto? No caso deste trabalho, ele fala sobre empresas de de eletrodomésticos. Empresa de eletrodomésticos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai relatar sobre o desenvolvimento desse tipo de empresa, né? Aqui a gente pode perceber, né, móveis e eletrodomésticos. Então, ele vai desenvolver aqui, ó, a autora, quem fez esse projeto, está falando sobre o crescimento o crescimento desse segmento, o cenário que se comporta esse segmento no Brasil, né? Você pode enfatizar no seu estado, né? Na sua cidade. Então, você vai falar um pouco sobre estatística do seu objeto, curiosidades sobre o seu objeto, ok? Então, é a primeira, digamos, é o primeiro item
a ser desenvolvido na justificativa e na relevância do tema. A descrição sobre o seu objeto de estudo, ok? A sua justificativa inteira vai ter de 30 a 50 linhas. De 30 a 50 linhas. Essa primeira parte, digamos, que você vai tentar, ou vai se esforçar em escrever 10 linhas. O segundo item é sobre o tema. Opa, descrevi sobre o objeto, agora eu vou falar sobre o tema. O tema deste trabalho aqui em específico é sobre satisfação, né, no pós-atendimento. Então, o que a autora desse projeto aqui escreveu? Escreveu pouca coisa aqui sobre a satisfação dos clientes em relação ao pós-atendimento. Ok? Ela escreveu pouquinho, você pode escrever mais, pode escrever 10 linhas. O quão o pós-atendimento é importante, né, para as organizações. Então, é o segundo item. O primeiro, você vai falar sobre o objeto, estatísticas, curiosidades, crescimento, declínio, tá? Inovações que estão dentro do seu objeto de estudo. Segundo momento, sobre o tema específico do seu trabalho. Então, 2 itens. O terceiro item, você vai evidenciar a importância desse trabalho para a sua vida acadêmica. Você vai descrever a importância desse trabalho para você, que é estudante. E você vai escrever também a importância desse trabalho para a sociedade. Então, veja, são 5 itens que devem conter na justificativa e na relevância do tema. O primeiro, descrever sobre o objeto. O segundo, descrever sobre o tema. O terceiro, falar sobre a importância desse trabalho para você, acadêmico. O quarto, sobre a vida acadêmica, sobre a academia e para a universidade e, por fim, para a sociedade. Então, você pode acompanhar aqui também nesse trabalho, que depois desta autora falar sobre o objeto de estudo, sobre as estatísticas de crescimento ou de declínio, depois dela falar sobre a importância do tema, ela fala da importância do trabalho para ela, que é acadêmica, ela fala da importância do trabalho para a sociedade, para a comunidade acadêmica, e por fim ela fala da importância do trabalho para a sociedade. Então não tem muito o que inventar, nem muito o que escrever. Então, eu apresentei para vocês aqui os elementos, né? Se depois vocês lerem aqui com paciência, eu vou postar o modelinho aqui também, nos comentários, desta orientação, vocês podem ler com mais paciência aqui. Se você quiser fazer algum tipo de citação indireta, também pode fazer nesse momento aqui na justificativa, ok? O terceiro elemento é a problemática, né? Ok? Nós elaboramos a pergunta problema. Veja, eu vou retornar aqui no arquivo, né, que nós elaboramos aqui na videoaula passada. Nós elaboramos a pergunta problema. Veja, a pergunta problema está aqui, ó, já está pronta. Qual a diferença da pergunta problema para a problemática? A problemática tem contextualização. Então, veja, vamos lá para o arquivo do PDF. A última coisa, então, veja, passamos aqui pela justificativa e relevância do tema. Agora nós temos aqui a problemática. Nós temos aqui, olha, a pergunta problema. Então, é o último item, você faz o fechamento da problemática com a pergunta problema. Né? Você faz o fechamento com ela. Então, para fazer o fechamento, você antes tem que contextualizá-la. Percebemos aqui que pode também ter citação. Ó. Você pode colocar uma citação. Vez ou outra, pode ser que você ainda se remeta a alguns assuntos abordados na justificativa. Pode ser que você faça essa analogia, ok? Mas aqui o propósito é escrever um texto para que você consiga apresentar a pergunta-problema para o leitor, né? Isso é importante ressaltar. Então, a problemática ela é um texto que tenta apresentar a pergunta-problema, ok? E sempre você fecha na pergunta-problema. O terceiro item da introdução é a hipótese. A hipótese é a provável resposta à pergunta-problema. Então, aqui você vai responder com suas palavras o que você acha, o que você acredita ser a resposta da pergunta-problema. Então, bem enxuto também,
né? Às vezes a sua hipótese terá 3 linhas, 2, 3 linhas, 4 linhas, ok? Então a hipótese é a possível resposta que você tem da pergunta problema, né? Em seguida, nós temos aqui os objetivos. Olha só. Então, só para a gente fazer uma revisão, começamos com o contexto introdutório, avançamos para a justificativa e relevância do tema, depois nós fazemos a problemática, apresentamos a hipótese e, por fim, o objetivo geral e os objetivos específicos, que já estão prontos. Eles já estão prontos. Então, você vai apenas copiar e colar, né? Porque nós já elaboramos. Então, veja, você apresenta aqui o objetivo geral e apresenta os objetivos específicos. Ok? E, por fim, para fechar a introdução, ele tem esse textinho aqui que ele é padrão, né? Esse item tem o propósito de apresentar para o leitor o que está por vir, como é composto o seu projeto, né? Então, em linhas gerais, o projeto ele é composto por 4 partes. A primeira, por meio desta introdução, na qual aborda-se a temática do trabalho, a justificativa do tema, a problemática, a hipótese, os objetivos, ok? Aqui compõe a introdução, veja. O segundo momento, você vai tratar do referencial teórico. Né? No caso desse trabalho aqui, ele aborda estratégias de marketing, pós-atendimento, atendimento. A terceira etapa é a metodologia, né? Onde é apresentado os tipos de pesquisa, a abordagem, o instrumento de coleta de dados, a matriz de amarração, né? E, por fim, apresenta-se o cronograma de desenvolvimento do TCC. Então, esse texto aqui ele é meio que padrão. Você só vai tomar cuidado para você não inserir os assuntos aqui de marketing dentro do seu projeto, que pode ser também de outra área. Um elemento importante aqui que eu ressalto é a formatação. Isso aqui não é uma aula de formatação, mas veja que a introdução aqui, o título de nível 1, ele é em caixa alta e em negrito. Aqui o título de nível 2, apenas sem negrito, né? Tudo maiúsculo e sem negrito. Né? E aqui o título de nível 3, você tem apenas a primeira letra maiúscula, o resto minúscula e em negrito. Percebe que a formatação ela tem espaço simples entre linhas, ok? Né? E o parágrafo aqui, ó, em média de 1,5 centímetros. Tranquilo? Não é aula de metodologia, mas só para vocês ficarem atentos à formatação, que é uma parte extremamente importante. Extremamente importante. Espero que o vídeo tenha sido útil. Até a próxima.